O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, hoje em uma entrevista à Rádio Bandeirantes, deu, na minha opinião, um balde de água fria, jogou um balde de água fria na torcida do Grêmio. Pelo menos foi o que eu senti, né? Em mim, ele acabou, de certa forma, jogando um balde de água fria. Por quê? Porque eu falo há tempos, né? Há anos, que essa direção, sob o comando do próprio Romildo, é muito inerte, né? Enfim, e uma das palavras que eu uso direto também, além de inerte, é reativa, né? Só que é um reativa como poucas vezes a gente viu na vida. Todo mundo, de certa forma, é meio reativo. Ah, tô com frio, reajo, boto o casaco, né? Vê alguma carência no time, reage e contrata. Vê um problema com o técnico ou com o departamento de futebol, reage e demite e troca, né? Então, óbvio que em algum nível ser reativo é normal, né? Mas a direção do Grêmio, né, o Romildo especialmente, ele é reativo de uma forma surreal, assim, poucas ou nenhuma vez vista antes, assim, sabe? A coisa acontece, aí ela acontece de novo, aí se repete, aí esfrega na cara dele, aí tá toda a rede social caindo em cima, a imprensa, a torcida, no estádio, aí o que ele faz? Nada. Aí depois que assim, nossa, a coisa já tá caindo de maduro, já apodreceu, já virou adubo, aí ele às vezes, opa, se mexe, sabe? Eu sempre dou vários exemplos, né, em relação a isso. Talvez um dos mais emblemáticos tenha sido o goleiro Paulo Vitor, né, que a gente já estava saturado, o cara tinha tomado frango atrás de frango, nos eliminado até de mata-matas, tinha acontecido de tudo um pouco com o cara, e aí eles vão lá e resgatam o Paulo Vitor, e aí numa entrevista surreal, o Herman, na época, né, o vice de futebol, diz que ele está prestigiadíssimo dentro do Grêmio, que o torcedor não tem que ter preconceito, e não era preconceito, era conceito que a gente tinha, né, porque a gente estava vendo as coisas, e aí eles recolocaram o Paulo Vitor não no time, né, porque era o Renato o técnico, mas assim, deram uma confiança e devem ter colocado essa posição para o Renato, ó, nós estamos confiando nele, pode usar à vontade e tal, enfim, cara. Ele tomou mais uns 2 frangos, assim, nos complicou em mais alguns jogos, e aí as redes sociais praticamente pegaram em armas, né? Foi uma revolução farroupilha nas redes sociais, até porque era no auge da pandemia, eu acho que nem tinha torcedor no estádio na época, talvez. E aí eles começaram a colocar o Paulo Vitor para treinar em separado enfim. Então eu tô aqui contando de novo a mesma história, né? E todo mundo sabe disso e de tantos outros exemplos dessa letargia da direção do Grêmio. Só que assim, além de ser devagar e de ser um reativo que só reage sob hecatombes, tem outro problema nesse reativo, que é o seguinte, é um reativo sempre tendendo a não reagir, né? E até quando vai se ensaiar uma reação, qualquer indício de melhora no time ou de uma vitória, eles já repensam, né? O Paulo Vitor foi meio que isso, né? Daqui a pouco ele defendeu 2 bolas num jogo, opa, vamos usar o Paulo Vitor, ele sabe defender algumas bolas, sabe? É meio que isso, cara. É só qualquer vírgula, eles se agarram em qualquer coisa pra, pelo amor de Deus, vamos tentar não nos mexer. Esse é o lema do Romildo. Esse é o lema da gestão Romildo no Grêmio, né? Eles dão um braço para não ter que se mexer. E é mais ou menos o que está acontecendo de novo. O Romildo disse na rádio que, cara, não sei de onde tiraram que o Grêmio está atrás de um 10, que não é um assunto, não é como é que se diz, me esqueci o termo agora, mas não é um assunto, uma pauta que está cravada ali dentro do Grêmio, assim, não, vamos atrás de um 10, não tem isso solidificado ali dentro, bem como lateral direito, também não. Para essas 2 posições ele chegou a dizer que acha que a gente consegue se resolver com o que temos já internamente, um meia, armador e lateral direito. Lateral direito, cara, eu até consigo entender o pensamento mágico de que o
Edilson vai engrenar e não vai se lesionar mais e vai conseguir render alguma coisa ainda em alto nível. Eu confesso que lá no fundo o meu fanatismo doentio também se apega ligeiramente nisso. E aí também talvez ele tenha gostado do Rodrigo Ferreira em um jogo e aí já muda todo o planejamento do Grêmio, né? Então é mais ou menos isso que rola ali. Eu discordo, eu acho que tinha que contratar, mas eu até consigo entender. Agora, um meia, cara. Aí ele falou no Campas. Ele falou no Campas que a gente sabe de todas as questões do Campas. Beleza, fez um jogo mais razoável agora contra o Londrina. Beleza, parece que está mais magro. Realmente as notícias do Campas são um pouco mais animadoras, mas ainda muito incipientes. Primeiro é incipiente para a gente cravar assim, ó. Não, agora nós temos o Campas. Agora o Campas vai ser o meia que a gente precisa. Agora o Campas vai resolver. A gente está longe de ter essa conclusão. A gente está longe, assim, tem um chão ainda para o Campas nos provar isso, porque a amostragem dele é muito mais negativa. A gente tem um pequeno indício de que talvez o Campas possa ser um novo jogador a partir de agora, mas assim, é um indício, é um indício. E mesmo se confirmando esse indício, é um cara, velho. É um cara. É um cara para jogar mais quase 30 jogos, 20 e tantos jogos no ano. Não dá, cara, sabe? Tipo assim, então, o que tem na cabeça do Romildo? Como assim? Nós vamos nos virar com o que a gente tem? Ele citou lá o Pedro Lucas, não sei o que, uns guris que nunca jogaram, nem fardaram, né, com a camisa do Grêmio. E isso é a solução que tu vai querer apresentar ao torcedor num ano dramático, num ano decisivo, num ano, tipo assim, pavoroso do Grêmio, que tem que subir, subir, não tem margem para muita apostinha e para vamos ver. Sabe, cara? É inacreditável o que a gente ouviu ali. E aí o Romildo citou nessa entrevista o Lucas Leiva, obviamente, o Guilherme, né, o atacante aquele, que na época que jogou no Grêmio era horroroso. Eu nunca mais vi depois. Ele teve uma passagem um pouco melhor no esporte e depois lá fora não tem nem ideia. Tomara que tenha melhorado, evoluído, mas aquele Guilherme que eu conhecia, assim, olha, cara, sinceramente, vai brigar com Elias e com Janderson. Tomara que seja realmente um jogador melhor, como alguns estão dizendo. E o Tassiano, Tassiano, que é um cara meio que volantão, assim, né? Ele até é um pouco mais, como é que se diz assim, ele mais flexível, ele mais, como é que se diz? Nossa, hoje tá me fugindo todas as palavras. É um cara que faz mais funções, assim, né? Mas a real dele, assim, é mais pra volante, não é um meio armador que a gente precisa nem nada parecido. É até mais fácil improvisar o Tassiano na lateral direita do que para ser esse meia que a gente está precisando, na minha opinião. Né? Então, assim, cara, é inacreditável. É ganhar um joguinho. Eu ia dizer 2 joguinhos seguidos, mas não ganhamos, né? A gente empatou o penúltimo. Então é ganhar um joguinho em casa contra o Londrina, né? Contando com algum tropeço dos adversários diretos ali e abrindo uma micro vantagenzinha pro quinto ali na tabela. E pronto, aí tu já ouve o discurso de que não, tá tudo... Porque, cara, a gente começou o ano com esse discurso, a gente foi rebaixado, eles falaram que foi só um acidente, que o time do Grêmio era muito bom. A gente vira o ano com esse discurso que o time do Grêmio é muito bom, e que só vai contratar por oportunidade, por não sei o quê, babá. E de fato, não ficou só no discurso. Eles contrataram só 7 pessoas. 7 ou 8 no começo do ano. Eu não sei se isso já conta Biel e Elkson, que vieram depois, mas eu lembro que na época eram 8, sendo que um era o Orejuela, que saiu e virou 7. Então, assim, sabe, eles realmente só deram uma contratadinha, assim, porque dispensaram, né, uns 15, 20, né, só deram uma contratadinha para compor ali, mas eles achavam que o time era bom. Aí tomaram-lhe pau, tomaram um susto, né, nesse começo de Série B, e aí o discurso mudou. Embora é verdade que se diga o discurso do Denis e do Romildo nunca foi muito alinhado. Isso já é outra várzea que rola no Grêmio, né? Não raro o Romildo diz uma coisa sobre vários assuntos e depois o Denis diz outra. Tipo assim, que isso, cara? Vocês não estão trabalhando no mesmo lugar? Né? O Romildo tá indo no Olímpico e o Denis na Arena? O que tá acontecendo? Se comuniquem, sabe? E nos últimos tempos, depois desse susto, desses tropeços, dessas atuações horrorosas mesmo nas vitórias, o Denis meio que mudou o discurso. Eu até vibrei aqui em alguns vídeos, ainda que em tom de crítica, eu falei, demorou, mas se deram conta, né? Do óbvio que eu falo há tanto tempo, que tem que reformular geral, contratar muito, né? E aí não. E aí agora parece que virou de novo. Aí o Denis falava em reforços e janela, não sei o que, agora o Romildo vem com esse balde de água fria. Não.
E ele chegou a dizer nessa entrevista para a Band que o foco não são os reforços, o foco é jogar mais com o que tem. O foco, ou seja, ele bota um rabanete desse tamanho lá no do Roger. É isso que ele faz. E que, de certa forma, ele até tem razão. Eu acho também que o Roger poderia estar extraindo um pouco mais desse material humano que ele tem, embora seja um material humano horroroso. É horroroso, mas não é mais horroroso que o Londrina, né? E a gente poderia ter feito um jogo melhor contra o Londrina em casa, né? Nesse sentido que eu digo, assim. Mas é horroroso, é um time horrendo o que o Roger tem nas mãos, coitado, né? Só que daí o Romildo, quando ele fala nessa história do foco agora é jogar mais com o que a gente tem, ele bota muito no do Roger e volta um pouco aquele discursinho de que o grupo é bom. Não é, cara. Romildo, se tu quer fazer um futebol exuberante ou muito melhor do que a gente está vendo, melhor eu concordo que dá, mas muito melhor do que a gente está vendo, demite o Roger e contrata o Mourinho, o Guardiola, o Klopp. E olha, não sei se eles conseguem, porque o Roger é a quinta vítima, né? O Renato. O Renato foi multicampeão como técnico do Grêmio, o Renato. O Thiago Nunes, cara, é um técnico emergente que foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Isso aí é considerável. Tá? Enfim, é um técnico que a gente vai ver onde vai chegar, está se afirmando, tem suas limitações, mas será que ele é tão ruim para fazer 8 jogos e 6 derrotas e 2 empates? Acho que é uma coisa assim, né? A largada do Brasileirão com ele. Talvez não. O Mancini eu acho muito fraco, mas o Mancini também já foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí. O Mancini também já treinou times ruins com resultados um pouco interessantes, um pouco melhores, bem melhores, na verdade, que os do Grêmio ano passado e tudo mais. E o Filipão não preciso dizer, né, cara? O Filipão é um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. E o próprio Roger também é um técnico jovem, emergente, fez bons trabalhos, inclusive no próprio Grêmio, inclusive, né? Então, assim, são 5 técnicos que não conseguem tirar mais do time que tu acha que é um timaço do Romildo. Será que isso não te dá um estalo lógico na cabeça? Olha, 5 treinadores, né, que tem um histórico interessante, ou até o próprio Filipão, que tem um histórico extraordinário, sucumbiram com esses times que eu estou oferecendo para eles. E agora nós estamos entrando em julho de 2022, na Série B, e o meu discurso é, não, eu acho que o Roger tem que tirar mais desse time. Até tem, Romildo, mas será que é por aí o discurso? Será que a tua função como gestor desse clube é exigir mais do teu técnico? Ou é fornecer a este treinador melhor material humano? Não está claro que está insuficiente? Não está claro? Será que é só o Roger? Eu acho que o Roger está devendo, mas será que tudo se explica pelo Roger? Olha o material humano que ele tem, até mesmo em quantidade. Sabe? A gente tem ali uma espinha dorsal interessante quando entrar Lucas Leiva, Ferreirinha voltar, Jeromel e Kahneman. Só que assim, cara, sai um, sai outro, cara, a reposição, assim, a gente vira um Londrina. A gente vira um Londrina com a camisa do Grêmio, quase. E para mim, assim, eu achava que isso estava superado, eu achava que com um extraordinário atraso a direção do Grêmio tinha se dado conta, tinha caído a ficha do grande e central problema do clube, que foi o sucateamento do elenco e a bosta de time que a gente acabou formando. E quando eu estava achando que isso já era consolidado, o Romildo vem hoje e fala, não. É Guilherme, Tassiano e Lucas Leiva. O resto, o que vier, se vier, é por oportunidade. Aí quer me enlouquecer, né, cara? Aí eles vão querer esperar o quê? Daqui a pouco a gente patinar mais uns 3 jogos, ficar em quinto de novo, sexto, ou em quarto, com o quinto empatado em pontos, e daqui a pouco atuações horrendas, até inclusive ganhando alguns jogos, mas aí eles vão dizer, meu Deus, talvez a gente precise de um meia. Cara, precisava de 2 já. Quando vocês se derem conta que precisava de 1, ia precisar de 3. É inacreditável, cara, inacreditável, mas enfim, vamos acompanhar, vamos ver o que rola aí. Por hora era mais ou menos isso, feito, falou, abraço.